e o versículo de número 19, que nos diz assim: portanto, para mim, tenho por certo de que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Feche. Deixe sua Bíblia aberta, baixe sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um momento em tua presença. Momento qual, Senhor, nós podemos desfrutar da tua presença, desfrutar da tua palavra, desfrutar, Senhor, da companhia dos nossos irmãos. Compartilhar, Senhor, as nossas cargas uns com os outros, assim como diz a tua palavra. E compartilhando, Senhor, as nossas cargas, tendo comunhão uns com os outros, nós também temos comunhão contigo. E assim, Senhor, tu derramas a tua graça, como diz a tua palavra, que é na comunhão, que é na união, que tu derramas, ó Deus, as tuas bênçãos. Pai, nós nesse momento queremos ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, ó Deus, com a tua palavra. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que vai massagear o nosso ego. Fala, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que vai nos colocar contra a parede, Senhor, e vai nos confrontar a uma vida de santidade, a uma vida, Senhor, de devoção a Ti. Nesse momento eu também te peço, Senhor, como sempre te peço particularmente, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor ministrando aquilo que Tu já colocasse ao meu coração, Senhor. Traz à minha memória a Tua palavra. E fala, Senhor, com o Teu Espírito através de mim. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito falando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amados, livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, para mim é uma carta muito especial, porque ela vem acompanhando toda uma parte da minha vida. Foi nela que eu, no seminário, fiz a exposição deste mesmo capítulo, e desde então ela vem falando ao meu coração cada vez mais. Todas as vezes que eu leio essa carta, Deus trata comigo de uma forma diferente. E eu vinha orando desde o início do mês, quando eu vi o meu nome na escala, o pastor André colocou, eu vinha orando a Deus: Senhor, fala comigo, me mostra o que eu vou falar dia 18. Semana passada, eu assistindo em casa a programação da igreja, na pregação o irmão Esdras, ele citou uma palavra que me veio direcionada para esse texto, que é a palavra parousia, que significa promessa de regresso. A parousia a qual Cristo nos fez, a promessa de regresso, a qual Ele vai vir nos buscar. E essa promessa, ela está interligada desde o início dos tempos. Desde que Deus fez a terra e criou o ser humano. E Ele, quando o homem peca, lá em Gênesis capítulo 3, verso 27 ou é 28, se eu não me engano, quando Ele diz: e nascerá um da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Ali já estava mostrando todo o processo, todo o desenrolar da história humana. E qual a finalidade daquele que viria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Avançando anos para frente, nós vamos chegar no Calvário e vamos ver um homem chamado Jesus Cristo, subindo, carregando uma cruz.
indo para a morte, se entregando a si mesmo, como ele mesmo fala, morrendo a nossa morte, para que nós tivéssemos vidas. Mas, dias depois, 3 dias depois, ele ressuscita e passa 40 dias com os seus discípulos. E ele ainda diz aos seus discípulos: eu estou indo, mas eu voltarei, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Paulo, ele entra na história um pouquinho mais na frente, no livro de Atos, onde, ainda se chamando Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja e matava os cristãos, esfolava alguns e perseguia a todos os quanto eles podiam. Mas em um dado momento, no auge da sua fúria, ele indo para Damasco, o próprio Jesus aparece em um clarão e Saulo cai por terra, cego. E daí então, ele se converte, ele vem para Damasco, se converte, recebe a Cristo em sua vida e passa a ser de perseguidor para um perseguido. Paulo, desde então, começa a pregar o Evangelho. E ele prega o Evangelho e, através da sua pregação, muitas igrejas foram levantadas. E muitas dessas igrejas que foram levantadas através da pregação de Paulo, Paulo escreve algumas cartas. Mas essa carta em especial, ela surge de uma pregação antes da de Paulo. E Paulo, ele ama, se apaixona pela igreja de Roma. E por causa dessa paixão, ele escreve essa carta. E ele diz que ele queria ir para pregar o Evangelho entre os romanos, para que assim também ele fosse consolado e recebesse frutos de lá. Paulo, ele escreve essa carta provavelmente no ano de 65 depois de Cristo. E essa carta que Paulo escreve é a carta, como nós conhecemos, né, Caio? No seminário, a carta magna da Bíblia. A carta teológica de Paulo, onde Paulo vem tratar de assuntos concernentes à sua época, que a igreja em Roma estava passando, a qual também nós passamos ainda hoje. Mas Paulo vem trazer coisas sublimes àquela igreja, que saltam aos nossos olhos. Paulo fala de justificação, Paulo fala do comportamento do povo romano, bem como também herdado já do povo helênico, né, do povo grego. Já no capítulo 1, Paulo fala isso. E ele vem falando de justificação, ele vem falando do que Deus fez através de Cristo Jesus para a igreja, para o seu povo, o qual ele tem elegido ao longo dos tempos. Mas quando nós chegamos no capítulo 8, Paulo, ele vem mostrar algo para nós, que nos refrigera a nossa alma. Já no verso 1 do capítulo 8, ele vem nos dizer o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, através dessa carta, ele vem falando ao nosso coração da necessidade que temos de estar perto do Senhor, da necessidade de vivermos aos pés do Senhor. E o que Ele fez por nós, como Ele nos justificou, como Ele nos chamou, como Ele nos trouxe para si. No verso 1, Ele vem tirar toda a preocupação do nosso coração. Muitos se preocupam. E agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu pequei contra o Senhor. Eu errei. Eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Mas vocês se lembram
do que aconteceu com Davi. Davi, ele peca com Betseba, ele mata, ele trama toda a morte de Urias. Mas quando Deus manda Natã ir lá falar com ele, contar aquela historiazinha da ovelha, e o como Davi se enfurece, e ele diz: digno de morte é tal homem que fez tal coisa. E Natã olha para ele e diz: você é essa pessoa. E Davi se arrepende, se tranca dentro do quarto e ele ora ao Senhor. Mas quando ele se arrepende, na mesma hora ali, quando ele cai em si, o próprio Deus, usando Natã, diz: o teu arrependimento chegou diante de mim e você está perdoado. Quando nós pecamos, o diabo, ele chega e nos acusa. Ele mostra que nós erramos e que falhamos. Mas no mesmo momento, Jesus, como nosso advogado, ele para diante, à direita de Deus, e diz: por este pecado eu já morri, porque ele se entregou a mim. Essa vida já foi salva por mim. Por isso, já não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Ao longo do capítulo, Paulo, ele vem até o verso de número 11. Paulo, ele vem fazer um contraponto entre a inclinação dos que servem a Deus, dos que já não tem mais condenação para eles, e aqueles que andam segundo a carne. O primeiro ponto da nossa mensagem de hoje é: aquele que é salvo por Cristo inclina-se para as coisas de Cristo, pois é guiado pelo Espírito de Deus. Veja o que Paulo diz no verso de número 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza, isso Deus fez. Paulo, ele vem trazer à nossa memória, logo no início desse texto, que aquilo que nós não podíamos fazer, aquilo que nós pensávamos que pelas nossas ações, pelas nossas boas ações, seríamos salvos, assim como muitos pensam até hoje, Paulo vem nos mostrar que nós estávamos errados. E não é pelas nossas ações, não é por dar esmolas, não é por fazer caridades que nós somos salvos ou vamos herdar o reino dos céus. Não, nós somos salvos porque Cristo deu a sua vida por nós. Quando Cristo sobe na cruz do Calvário, cravando a nossa dívida lá, quando ele dá o grito e diz: está consumado, para nós ele está dizendo: você está perdoado, a sua dívida foi quitada, já não há mais dívida sobre você, já não há mais condenação diante de você, você está livre diante de Deus. Por isso que nós podemos bater no peito e dizermos: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre para adorá-lo, eu sou livre para servi-lo, eu sou livre para cultuar a Ele aonde quer que eu esteja. Nós somos livres, porque Ele nos deu essa liberdade. A Bíblia nos fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos... E a verdade vos... Não, só 3 pessoas. E a verdade vos... Quem é liberto aqui? Eu sou liberto. Cristo me libertou. E é isso que Paulo vem trazer à nossa memória com esse texto. Já não há mais condenação na sua vida, meu irmão. Já não há mais condenação na sua vida, minha irmã. Cristo te libertou para uma vida de servidão a Ele.
E ele vem dizendo mais na frente. Verso de número 3. Só retomando, ele diz: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo vem trazer à nossa memória que além de sermos salvos, além de Cristo nos dar a vida novamente, além de não andarmos mais segundo o caminho do pecado, segundo as vontades da carne, Ele coloca um tutor na nossa vida. Ele coloca alguém que habita em mim e habita em você diariamente. E que quando estamos prestes a fazer algo errado, Ele acende uma luz de alerta. Ou você não já percebeu que quando você está prestes a fazer algo errado, o seu coração dispara, você fica nervoso? Isso é o Espírito Santo te alertando. Cuidado, cuidado, não faça isso. Nós temos um tutor, nós temos um guarda legal, o qual habita em mim e em você, o qual nos conduz pelo caminho certo, o qual nos leva de volta ao arrependimento e nos leva de volta aos pés de Cristo. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Uma pessoa bem importante diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amados, a paz que nós desfrutamos é uma paz contínua. Aquele que serve ao Senhor, aquele que recebeu o Espírito Santo como tutor, aquele que não há mais condenação sobre ele, desfruta de uma paz contínua. É o mundo se acabando e você em paz. É as coisas dando errado, faltando em casa, e você, glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel, louvando a Deus. O mundo não entende aquilo que acontece na nossa vida quando nós louvamos a Deus. Lembra daquela história da irmãzinha lá que estava louvando a Deus e orando ao Senhor: Senhor, não tem nada na minha casa, mas Tu és bom, Tu és o Senhor, Tu és fiel. E aí passa alguém rico ali do lado da sua casa e começa a não entender aquilo. E diz a história que aquele homem faz uma feira grande e manda para aquela casa, manda os seus empregados entregar e manda dizer àquela mulher: se ela perguntar quem é, diga que foi o diabo que mandou. E diz a história que aquela mulher, quando aquelas pessoas entregaram aquela grande feira, aquelas grandes compras, na casa daquela mulher, era a feira entrando, eram as coisas entrando e ela glorificando a Deus. E para resumir a história, no final, o empregado ficou em pé na porta, esperando ela perguntar quem foi. E ela não perguntava. E aí o empregado se adiantou e disse: você não vai perguntar quem foi que mandou? E aquela mulher olha para aquele rapaz e diz: quando Deus manda, até o diabo obedece. Assim é na nossa vida. Nós temos que glorificar a Deus em todo o tempo. Nós temos que sermos gratos ao Senhor em todo o tempo.
porque não existe mais condenação. Nós devemos buscar a santidade diariamente. Nós devemos buscar o Senhor todos os dias. Estarmos aos pés de Cristo todos os dias. Lembra de Marta e Maria? Que Marta olhou para Jesus e disse: Senhor, tu não se incomoda de Maria estar aí e me deixar sozinha cuidando das coisas? E Cristo olha para Marta e diz: Marta, Marta, por que eu vou tirar Maria daqui? Ela escolheu o melhor. Estarmos aos pés do Senhor é a melhor coisa que nós devemos buscar. Estarmos aos pés do Senhor é o melhor lugar em que devemos estar. Paulo continua nos dizendo o seguinte, verso 7: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Esse texto me lembra aquilo que Tiago fala lá no capítulo 4 da sua carta. Verso 4, ele nos diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, se você se tornar amigo do mundo, tornar-se-á inimigo de Deus. Quando nós nos inclinamos para as coisas da carne, nós estamos indo de encontro à palavra do Senhor. Nós estamos nos tornando perversos e inimigos de Deus. Assim é o mundo. Assim é aquele que é guiado pela vontade da carne. Torna-se inimigo de Deus. Torna-se avesso às coisas que Deus tem preparado para nós. Ele continua nos dizendo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui Paulo vem dar uma paulada, né, em alguns que se dizem crentes e que estão na igreja apenas por estar. Amado, se você está assim, volte para Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Se humilhe aos pés do Senhor. E volte a ter vida. Receba a vida do Senhor o quanto antes. Porque se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Verso de número 9, 10. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou de Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Mais uma vez, Paulo vem reforçar aquilo que Cristo falou: quando eu voltar, eu os levarei para onde eu estiver, para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. Cristo morreu há mais ou menos 2000 anos atrás. E ele ainda não voltou. Porque se ele tivesse voltado, eu e você não estaríamos aqui. Não estaríamos pregando o Evangelho. Estaríamos desfrutando da presença do Senhor e vendo Ele face a face. Paulo, ele vem nos mostrar, em outra carta, ele vem dizer que aqueles que estão mortos, que dormem no Senhor, ressuscitarão primeiro.
E nós que estamos vivos, nós vamos nos encontrar com eles e com Cristo nas nuvens. Amado, amada, muito em breve nós vamos nos encontrar com eles. Muito em breve nós vamos nos encontrar com Cristo. Devemos ansiar por esse dia. O nosso objetivo é esperar com paciência. Segundo ponto da nossa mensagem se encontra do verso 12 ao verso 17. Aliás, se encontra no verso de número 18. E o ponto nos diz assim: a convicção de ser salvo leva o cristão a perseverar, mesmo em meio à adversidade do tempo presente. Paulo, ele estava convicto de que mesmo em perseguições, mesmo os judeus querendo matá-lo, os fariseus, os saduceus e toda a religião judaica querendo matá-lo, mesmo sendo perseguido, ele estava certo de que as aflições que ele passava não se compararia de maneira nenhuma com o que está preparado para nós. A Bíblia nos fala que nenhum olho viu, nem o ouvido ouviu o que está preparado para aqueles que amam a Deus. Você ama ao Senhor? Você ama a Deus? Você foi salvo por Cristo? Se você ama a Deus, se você ama ao Senhor, se você serve ao Senhor, se não há mais condenação para você, alegre-se no Senhor. Alegre-se. Porque para mim, tenho por certo de que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo vem trazer à nossa memória aquilo que nós devemos ter no nosso coração, Ítalo, todos os dias. A certeza de que somos salvos. E mesmo que alguém venha apontar o dedo na nossa cara e dizer: ah, você é isso, você é aquilo, ah, você é crente, mas você fez isso, aprontou aquilo e aquilo outro, quando você não estava na igreja, e hoje você está na igreja, se diz santo. Você é santo porque você foi separado por Deus para uma vida de servidão a Ele. Nós somos santos porque nós somos escolhidos por Deus, não pelas nossas obras, não pelo nosso querer, não pelo aquilo que nós somos, mas sim por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Nós somos santos porque estamos no processo de santidade. Porque assim como Paulo vem nos dizer em outra carta, nós estamos cada dia sendo aperfeiçoados por Deus, até chegar à perfeição. Paulo vem trazer uma certeza, mais uma vez, ao nosso coração, de que tudo que nós passamos, mesmo que não tenhamos nada dentro de casa, mesmo que venhamos perder o nosso emprego, perder o nosso salário, perder a nossa mordomia, perder tudo aquilo que nós tínhamos, muitos perdem até os filhos. A nossa alegria não está nas coisas, a nossa alegria não está naquilo que possuímos, a nossa alegria não está no nosso cônjuge, a nossa alegria não está nos nossos filhos, a nossa alegria não está na nossa riqueza, a nossa alegria está em Cristo Jesus. E a nossa certeza deve estar nele. Somos responsáveis para pregar o Evangelho, mas nós não somos responsáveis para salvar a vida de ninguém. Nós não conseguimos salvar nem a nossa vida,
Por que nós estamos preocupados se alguém está caminhando da forma certa ou não? E obrigarmos a ele a seguir um caminho. Nós somos responsáveis para mostrar o caminho e levar ele a entender o seu erro. Mas não somos e nem devemos obrigar ninguém a fazer tal coisa. Porque a Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas sim pela graça. É a vontade de Deus. Infelizmente, irmãos, caminha conosco o joio e o trigo. Não sabemos quem é o joio e quem é o trigo. A nossa função é de pregar o Evangelho e de falar do amor de Deus e carregar na nossa vida a certeza de salvação. Voltando para o texto que nós lemos, verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando o homem peca lá no jardim do Éden, Deus sujeita todas as coisas ao ser humano. E por causa do pecado que nós cometemos lá em Adão, e por causa dos pecados que nós cometemos diariamente, a natureza geme, aguardando o regresso de Cristo, aguardando a revelação da igreja do Senhor, a igreja triunfante, a igreja invisível, a igreja que vive dentro da instituição que nós conhecemos como igreja, a igreja real os quais Deus escolheu e tem chamado ao longo dos tempos, assim como Ele chamou a mim e a você. Paulo, ele vem trazer a nossa memória que nós devemos estar atentos a todo tempo para o regresso do nosso Rei. Estarmos preparados para a volta dele. Então, irmão, lá da igreja, lá da nossa congregação ali em Gujão, onde nós pastoreamos ali, que ele dizia o seguinte: toda vez que a gente parava para meditar nesse texto, ele dizia: pastor, que ele me chamava de pastor, ele dizia: pastor, a gente tem que estar com a malinha pronta do nosso lado, para qualquer momento partirmos. Isso é verdade, irmãos. Nós devemos estar preparados, atentos a todo tempo para o regresso. Quando ele diz a ardente expectativa, ele mais na frente ele vem falar, aliás, nesse texto ele vem falar de filhos que esperam o pai adotivo, o qual nós esperamos o nosso pai que nos adotou. E ficamos ali, ansiosos, esperando o momento de partirmos. Devemos estar preparados, devemos estar atentos. A nossa expectativa deve ser ardente, para que no momento certo Cristo volte e nos leve para junto dele, para que aonde ele estiver, estejamos também. A expectativa da promessa da volta de Cristo nos leva a esperar com paciência. Lá no verso de número 24 e 25, ele nos diz assim: porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois
que espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Paulo, ele vem trazer um bálsamo ao nosso coração. Nós devemos estar atentos. Nós devemos estar como as 5 virgens prudentes, com a nossa lamparina, não é, irmã Luzimar? Cheia, mas com a nossa vasilha cheia também. Prontos para a chegada do noivo. E nós só vamos encher as nossas vasilhas se nós estivermos atentos, espertos, vigiando e orando em todo o tempo. Esperançosos. O mundo tem um ditado que diz assim: a esperança é a última que morre. Porém, a nossa esperança, ela morreu, mas ao 3º dia ela ressuscitou. E ela vive e voltará para nos buscar. Paulo, ele termina trazendo esse bálsamo, dizendo que nós não vemos a Cristo com os nossos olhos carnais, mas temos e carregamos no nosso coração a convicção da nossa salvação e de que Ele vai voltar para nos buscar. Muitos já dormem no Senhor. Muitos estão aguardando em descanso. Mas nós devemos aguardar, orando e vigiando a todo tempo. Vigiando para não cairmos. Vigiando para não vacilarmos. E orando para que Deus nos dê forças a todo instante. E Ele diz: mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração e ao meu, a cada dia. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Te louvamos, ó Pai, pela tua rica e abundante fidelidade. Te entregamos, ó Pai, a nossa vida. E temos a certeza, Senhor, da tua salvação, porque foi tu mesmo que colocaste no nosso coração. Já não há, Senhor, mais condenação para nós que andamos segundo a tua vontade. Já não há mais condenação, Senhor, para os que estão em Cristo Jesus. A tua palavra, Senhor, nos diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem as coisas futuras hão de nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos pelo teu infinito amor, Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos acalentar e nos levar, Senhor, a te glorificar todos os dias. Nos levar, Senhor, a não perder essa certeza e termos essa esperança diariamente. E que essa esperança, Senhor, venha ser fortalecida dia após dia. A cada momento, Senhor, que nós nos debruçamos diante da tua palavra. A cada momento, Senhor, que nós nos ajoelhamos para adorar o teu nome em nossas orações. A cada momento, Senhor, que abrimos a nossa boca para falar do teu evangelho. Que a tua palavra, Senhor, seja semente não só ao coração daqueles que nós lançamos, mas que ela caia também no nosso coração e fortaleça, Senhor, a nossa vida. Que possamos, ó Deus,
ter essa certeza dia após dia. E que com essa certeza, Senhor, caminhando segundo a Tua vontade, venhamos nos inclinar para as coisas que vêm de Ti, Senhor. Possamos olhar para o alto e colocar, Senhor, o nosso tesouro diante de Ti. Entesourar, Senhor, a nossa vida em Ti. E buscar a alegria, não nas coisas desse mundo, mas a alegria que vem de Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.